Bom dia, pessoal! Tudo bem? Pois é, hoje a gente vai ter mais uma aulinha de espanhol e vou retomar algo que vocês já viram, né? Eu acho que vocês lembram que a gente trabalhou Mafalda, lembram disso? Pois é. E hoje a gente vai trabalhar com o mesmo autor de Mafalda, que é chamado Quino. Essa gravura que vocês veem na tela é uma vinheta criada por Quino, onde ele tem um personagem que trabalha a ideia de la vejez. Que é isso? A velhice. Vamos lá? Além de Mafalda, Quino também deu vida, gente, a centenas de personagens anônimos com seus mais de 60 anos de trajetória. Como esse que vocês estão vendo aí na tela. É um personagem anônimo que possivelmente vocês poderão se deparar com ele ou no Enem, ou no vestibular, mas com certeza nas minhas provas. Por isso, é importante que vocês conheçam-os para que identifiquem a veia cômica em que Quino trabalha, tá bom? Então, veja. Ele sempre se preocupa em manter uma dose de humor ácido. Quando eu falo de um humor ácido, eu quero dizer uma crítica, né? Uma sátira bem peculiar. Isso já nos induz, ou seja, isso já induz a vocês a resposta, como vocês deverão entender as frases de efeito que ele sempre utiliza. Ele satirizou os absurdos do mundo moderno, ele satirizou a burocracia, as instituições inúteis, a política, as relações de poder, a hipocrisia da sociedade, as desigualdades sociais, a degradação do meio ambiente, o sexo, a vida conjugal, entre outros temas. Mas o que eu quero chamar a atenção, gente, nessa nossa aula de hoje, como tema, além de Quino, claro, a gente vai explorar também la vejez, que, por sinal, também é um tema muito cotado, inclusive para a redação. Ele já começa dizendo assim, la vejez existe. Olha, essa frase aí embaixo, olha. Embaixo desse senhorzinho, ele diz assim, acompanhem comigo, por favor, leiam. Pois, eu não penso deixar este mundo sem antes hacer-me um teste de orientação vocacional para averiguar de que outra forma poderia haver desperdiciado minha vida. Pois, então, gente, com isso nos faz pensar, parar e refletir. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu fiz alguma coisa que vai ficar para a história? Que pode beneficiar a humanidade? Ou eu estou fazendo alguma coisa importante? Ou estou passando só a vida assim, toda sendo inútil? Então, esse é o propósito de Quino. Sempre fazer a gente refletir sobre o nosso entorno. E aí, levo essa pergunta para vocês. Como tratamos a los ancianos em nosso país? ¿Crees que a sociedade brasileira está preparada para o envelhecimento da população? Gente, vamos retomar aquela aula sobre Mafalda. Quem lembra? Pois é, a gente vai retomar porque eu quero falar sobre o autor de Mafalda, que se chama Quino. E quem é Quino? Quino é um grande cartunista argentino. Ele, além de ser criador da personagem Mafalda, né, ele também foi criador de muitos outros brilhantes quadrinhos de humor. O que a gente vai explorar são esses quadrinhos, principalmente porque ele retrata, ele questiona, ele faz a gente refletir sobre a questão de la vejez, ou seja, da velhice. Mas é importante que vocês observem que sua marca diferencial, distintiva, é a crítica social sagaz, inteligente e sempre atual, que há décadas vem cantando crianças e adultos mundo afora, né? Ele diz assim, não é necessário dizer tudo o que se pensa, e o que sim é necessário é pensar tudo o que se diz. Olha que interessante. Gente, aqui eu trouxe duas vinhetas, tá? A primeira vinheta de Quino, tirada do livro Ediciones de la Flor, e essa outra aqui não é de Quino, ele faz uma homenagem ao personagem de Quino mais famoso, que é Mafalda, e aí ele faz uma paródia, porque na verdade a personagem, ela nasceu com 6 anos, ela continua até hoje com 6 anos, mas ela surge pela primeira vez lá em 1960 e tanto, né? Então hoje ela seria uma velhinha, então ele faz essa paródia, uma brincadeira. E aí coloca a frase, assim, a frase mais repetida de Mafalda em todas as histórias, que ela fala sobre a sopa, su ódio por la sopa. E aí ela diz, maldita sea, en esse geriátrico, lo único que te dan é sopa. É uma broma, não é? E aqui ele retoma a nossa temática,
tá? Qual é a nossa temática dessa unidade? É ancianos ou viejos? E faz a gente parar e pensar esse sentido de o que significa anciãos. Eu posso falar anciãos, posso falar anciães e posso falar anciões em português, tudo tá certo. Ou que sentido tem a palavra viejos? E o primeiro ponto, ele faz assim, aqui tem um senhorzinho que provavelmente já é aposentado, que tá em casa só em frente à televisão, e, tipo, a gente fala em espanhol, aburrido, né, entediado, e diz assim, a mí lo que me asusta es como nos estamos pareciendo a lo que no queríamos. Então, ele faz uma crítica àquela ideia que a sociedade tem da pessoa que é mais velha, na terceira idade, que é um ancião, como uma pessoa inútil, que não tem o que fazer. E aí, como ele está aposentado, não trabalha mais, ele não quer parecer a essa ideia que as pessoas têm, né? De ser uma pessoa que não faz nada, de ser um inútil para a sociedade. Então, ele questiona isso e faz a gente refletir sobre a situação das pessoas mais velhas na nossa sociedade. Então, pessoal, para que serve conhecer Quino? Para que serve saber quem são seus personagens, como é que eles são? Para que serve entender sua veia crítica? Para quando cair no vestibular, ou no Enem, ou até mesmo nas minhas provas, né, suas tirinhas, e cai muito, você já ter uma noção do que se está cobrando. Essas informações ajudam na hora de interpretar. Por exemplo, eu trouxe essa tirinha que caiu no vestibular da Unesp em 2017, em que diz assim, examine a charge do cartunista argentino Quino, de 1932. Olha só, o autor, né, nasceu em 1932. Enfim, diz assim, a charge explora, sobretudo, a oposição. Quais são essas oposições? Inocência versus malícia, público versus privado, progresso versus estagnação, natureza versus cidade, liberdade versus repressão. Então, para isso, vocês têm que observar o seguinte, a imagem. A gente vê uma estátua, né, que traz uma ideia de liberdade. Vejam que as correntes estão rotas, como se diz em espanhol, o que dá uma ideia de que se exige ter liberdade. E, ironicamente, ao redor da estátua, nós temos aqui várias placas, onde traz uma ideia de proibição, né? Essa ocorrência de várias placas proibitivas traz essa veia cômica que ele trabalha e de uma forma muito irônica. Né? Então, ele vê aqui, ó, acompanhe. Essa placa onde proíbe bicicletas, animais, pedestres, enfim. Ao mesmo tempo que se vê uma estátua com a corrente partida nos punhos, como eu disse, rotas, indicando a liberdade. Daí, qual é a resposta correta aqui? Liberdade versus repressão. Nessa semana, a gente vai trabalhar algumas expressões, em especial as conjunções. Também vamos ver um pouquinho de preposição. Bom, vamos lembrar o que é uma conjunção? São palavras invariáveis que se utilizam para unir palavras dentro de uma oração. Primeiro, o que é invariável? Quem lembra? Alguém lembra aí o que é invariável? Que não varia. Isso, ela não vai passar para o plural, ela não vai passar para o feminino. Então, ela não tem número, ela não tem gênero, ela só tem aquela forma para ser utilizada. As principais conjunções são o Y e o I, que a gente, na verdade, só vai trabalhar melhor isso semana que vem, porque ele tem uma regrinha específica que tem que ter muita atenção e eu vou deixar para explicar semana que vem. Então, já saibam que esse I significa aquela ideia de soma que a gente usa o E com som de I em português. Então, a gente tem duas formas para ser usados para essa ideia, tipo Pedro e Paulo. Eu posso usar o Y, eu posso usar o I, mas aí tem uma regra. Vou deixar para explicar, porque é muita coisinha para semana que vem. O que é para hoje é o NI, que significa nem. Esse O, ele tem uma regra semelhante ao Y, então também é mais um assunto que eu vou deixar para semana que vem. Hoje nós temos o ya bien, o sea esto, sea aquello, pero, que é uma ideia que traz uma ênfase na contradição, que significa tipo o nosso mas, ou seja, então, pero é um sinônimo de mas, o mas sem o acento, porque existe o mais sem acento e existe o mais com acento. O mais com acento significa mais com i, a ideia de soma. Esse mais sem o i e sem o acento, ele significa o pero. Sino, que é mais também. Sin embargo, que é outra que a gente trabalha com a ideia de contradição. Sin embargo, é no entanto.
luego, esse é importante. Essa palavra luego também entraria como um heterossemântico, porque ele não significa logo, tá? Então, ele cai muito nas provas, porque confunde, a gente pensa que é hasta luego, até logo. Não, na verdade é até depois. Luego significa depois. Pues significa pois, com que, olha, com que significa então. Ele junta a ideia anterior e dá uma continuidade na posterior. Com que é equivalente ao nosso então. Assim que, porque, que é porque mesmo, posto que é posto que, uma ideia de, vamos dizer assim, você está concluindo a ideia, né? Já que também concluindo a ideia, pues si, com tal que, sempre que, al menos que. As conjunções, elas se dividem em dois tipos. Existem as conjunções que são coordinantes, que são as coordenativas, e subordinantes, que são as subordinativas, né? As subordinativas são aquelas que unem duas orações, uma oração que está presa a uma oração principal. Então, a oração subordinada depende da oração principal para ter o sentido. E as coordenantes não, elas são independentes. Então, nós temos as adversativas, as copulativas, as distributivas, as disjuntivas e explicativas. Olha só, apesar de eu estar explicando como são classificadas, eu não vou cobrar assim na avaliação de vocês, tá? Tô dando porque não custa a gente aprender um pouquinho mais, né? Isso eu acredito que o professor de gramática vai pedir e não é diferente do português. O que que eu quero? Eu quero que vocês entendam a utilização da conjunção e o significado de cada uma. Então, o mais importante é saber que pero significa mas ou porém, que o mas sem o acento quer dizer o porém, o mas, porque existe o mais com acento, significa mais, ideia de adição. O sim é uma ideia de sem isso, ou seja, também trabalha com a ideia adversativa. E, sin embargo, quer dizer, no entanto. Entenderam? Pero, mas, sin embargo. Porém, mas e no entanto. São ideias adversativas. O que é uma ideia adversativa? Uma ideia contrária à ideia anterior. Então, o importante é entender isso. E não decorar quais são as conjunções adversativas. Pero, mas, sin embargo. Não. Copulativas, a palavra é um pouco diferente do português, mas a ideia é a mesma. O que é copulativa? A ideia de soma. Seria equivalente às conjunções que são aditivas em português. O Y, o E, esse Y e E, que é o nosso I, é a mesma coisa. Eu vou explicar melhor no próximo slide, tá? O ni, que é nem, e o que. O que ela, às vezes, pode ser utilizado como um pronome relativo, mas a gente não vai entrar nesse porém hoje, tá? Hoje, peguem só como ideia de conjunção e pronto, por enquanto. Distributiva, este ou aquele, já, bien, cerca, lejos. Cerca é perto, lejos é longe. Quando você diz assim, escolha ou este ou aquele, já bien, já mal, bien hace ou bem estudia, ou cerca ou lejos, então distribui, é uma distribuição, é uma alternativa. Disjuntiva, ou. Pronto. Isso aqui é nosso assunto de hoje, tá? Tanto o Y com o E, como o O, que é o assunto de hoje. Olha, o O significa ou, o U significa ou também, mas eu vou explicar melhor também nos próximos slides, daqui a pouquinho. Ora hace frio, ora hace calor. Ou bien hablas, ou bien come. Entenderam como a gente pode usar as disjuntivas? Uma ideia também alternativa. Explicativa, isto é. Ou seja. Es decir, quer dizer. E as subordinantes, ou seja, subordinadas, a gente vai usar as condicionais, que traz a ideia de condição, se, como, a menos que. Causales traz a ideia de causa, porque, pues. Consecutivas, que traz o resultado, as consequências, por lo tanto. Quero chamar a atenção aqui, ó, assuntinho. Com certeza, isso aqui vai estar na minha avaliação. O portanto em português é uma palavra só, porém em espanhol nós temos 3 palavras para dizer somente portanto.
Po é uma palavra, lo é outra palavra, tanto é outra palavra. Então, a gente usa as três palavras juntas para dizer somente portanto. Outra coisa, luego não significa logo. Luego significa depois. Assim que... importante. Quando você vai usar esse logo, apesar de significar depois, quando você vai usar como conjunção, vai ter o sentido assim, logo... Mas não faça isso logo no sentido de ser rápido, mas no sentido de conclusão. Ele estudou muito, logo aprendeu todos os assuntos. Esse sentido de logo é o sentido de conclusão, não é o sentido de até logo, entenderam? Por conseguinte, é a ideia de portanto. Concessiva. Concessiva é quando você não faz certas coisas, de repente você abre uma exceção. Daí o sentido da palavra concessiva. O A1, que significa ainda que, si bien. Finales é uma ideia de finalidade, para, a fim de que. Comparativa, comparação, tal como, mas que. Modales, de modo, como. Como has comido mucho, é certo que não vai adelgaçar. Como você comeu muito, é certo que você não vai emagrecer. Segundo, preste atenção nesse segundo, porque esse segundo é diferente do outro segundo. O outro segundo significa o quê? Um numeral, primeiro, segundo, terceiro. Esse segundo só existe essa forma, e esta forma ela vai ser sempre uma conjunção. Segundo Pedro, va a llover mañana. Segundo Pedro, vai chover amanhã. De tiempo, quando, depois, de lugar, donde. Trouxemos aqui umas conjunções subordinantes. Lembra que as subordinantes é aquelas conjunções que têm a função específica de ligar uma ideia à outra, mas a ideia que ela liga está subordinada ao anterior, à ideia principal, ou seja, a oração principal. Ela está subordinada, ela está presa a isso. E ela faz o quê? Quando a gente utiliza essa conjunção para unir as duas ideias, ela traz um sentido específico. Por exemplo, quando eu uso o donde, eu vou dar uma ideia de lugar. Por exemplo, estava donde lo dejamos. Esse donde faz com que as duas ideias unidas se traga uma especificação de quê? De lugar. De tiempo. Quando chegamos, todavia estava chovendo. Eu pergunto, quando foi que vocês... quando vocês chegaram? Ainda estava chovendo. Eu me faço referência ao tempo. Nos vestimos como queremos. Nos vestimos como queremos. Esse como vai trazer uma ideia de modo. De que modo vocês se vestiram? Como queremos. Comparativa. O monumento era tão grande como pensávamos. A gente já trabalhou a ideia de comparativo, não é? Lembram? Tão como. Causales dá a ideia de causa. Estás cansado por quê? Porque é uma das conjunções que traz essa ideia de causa. Consecutivo é o resultado da situação. Não ganhamos aquele partido, por lo tanto. Quero que vocês prestem atenção nisso, ó. O portanto em português é uma palavra só. Aqui em espanhol, o portanto acaba se distribuindo em três palavras: o por, o lo e o tanto. Por lo tanto, não nos classificamos. Trazendo uma ideia de condição, a gente chama de condicionales. Não saldrás de aqui al menos que pagues. Então, você precisa pagar para poder sair daqui. Concessivas. Bom, sempre quando eu trabalho conjunções, as pessoas têm dúvida do sentido de concessivo. Concessivo em português é a mesma coisa que concessivo em espanhol. A única diferença é que concessiva em português se escreve com 2 S, mas em espanhol, como não existe 2 S, a gente escreve com S só. Porém, o som é o mesmo, o sentido é o mesmo. É quando você não faz algo normalmente, mas naquela situação você vai abrir uma exceção. Isso é uma concessão. No logo engordar, Cássia, a pesar de que como mucho. Finales é finalidade. Llevé al perro al veterinario. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con la intención de que lo curara. Porém, juntamente com essas conjunções, até mesmo às vezes para formar expressões que são conjuntivas, você tem que utilizar preposições. Então, a gente tem que relembrar esse assunto. Lembre, o a, gente, olha,
Em português, o a pode ser um monte de coisas. Pode ser artigo, pode ser preposição, pode ser um monte de coisas, certo? Pronome. Mas em espanhol, ele somente vai ser uma preposição. E ele sempre vai significar para. O a em espanhol nada mais é que o para. Ante, bajo, com, contra, de, desde, durante, em, entre. É basicamente igual ao português. Hacia, esse eu tenho que explicar, porque ele é diferente do português, até porque não tem um hacia em português. Bom, quando você diz hacia, quer dizer em direção de. Ella camina hacia la cantina. O que eu disse? Ela caminha em direção à cantina. O hasta. Bom, o hasta você já conhece, só lembrar do hasta luego, baby. Ou seja, até logo, baby, né? Então, aliás, eu já disse a vocês que o luego não é logo, né? Porque a gente traduz assim com esse sentido, porém, vocês devem saber exatamente a forma correta. Luego, na verdade, não é luego, quer dizer até depois, e não até logo. Então, repetindo, hacia significa em direção de, hasta significa até. Mediante é o mesmo mediante que português, para é para, por, segundo fulano de tal, sim é sem, sobre, traz. Eu quero chamar a atenção no traz, porque o traz ele é muito diferente. E o traz, por ser muito diferente, ele cai em muitas provas. Eu tenho várias questões de vestibular onde eles usam essa palavra traz. Então, vocês vão aprender, porque possivelmente eu vou botar na minha prova também. O que significa traz? Após. Aprenderam? Para terminar nossa aula, eu só vou ler isso aqui, ó. O que será que Dona Mafalda está dizendo aqui? Bem assim a cara dela, ó, o que ela diz? Ter um comentário ou me cabreu. O que ela está dizendo? Que você não pode esquecer de se inscrever no canal, se ainda não tiver inscrito, e de comentar. Aí ela brinca aqui, ó, ou me cabreu. O que que significa? Significa que eu vou ficar chateada. Então, um beijo, um abraço, até semana que vem.